Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre os indígenas, diferenças e semelhanças. Povos indígenas na América. Estima-se que quando os espanhóis chegaram na América em 1942, a América era habitada por 57 milhões e 300 mil indígenas, agrupados em milhares de povos. Povos indígenas no Brasil. Quando o primeiro navio português chegou às terras brasileiras, os indígenas eram muitos. Suas aldeias eram grandes se comparadas da Amazônia atual e suas moradias eram ruidosas e movimentadas. A população indígena que aqui vivia era de 3 a 5 milhões de pessoas. Hoje, segundo o IBGE, vivem no Brasil 817 indígenas, agrupados em 231 povos. No mapa ao lado, nós temos esses povos indígenas como eram antes dos portugueses chegarem e também antes do período do descobrimento do Brasil, e está dividido por cores cada grupo, cada povo indígena. Então tem o Tupim-Guarani, o G, o Aruaque, o Caribe, o Pano, Tacano, Charrua e outros grupos. No verde tem outros grupos. São grupos que não foram nomeados. Conhecendo os povos indígenas. Cada povo possui uma cultura própria, isto é, língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar e relacionar-se com a natureza e com os outros povos. As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente o nosso jeito de ser, nossos hábitos e nossa língua. Apesar disso, sabemos pouco sobre sua contribuição para a história e a cultura brasileira. Diferenças entre os povos indígenas. Os povos indígenas são diferentes entre si, como se pode notar comparando a aparência física de cada grupo, as línguas que falam e as artes que praticam. Então, nas imagens você pode perceber as características físicas diferentes, assim também como as pinturas, que geralmente eram pinturas ritualísticas de guerras ou religiosas. Dentro da língua, temos os troncos linguísticos, o tronco macro-G e o tronco tupi. No tronco macro-G, o bororó, o krenak, o guató, G, carajá, machacaule, ribixacabactá, ofaié e até. Tupi-Guarani, no tronco tupi tem Tupi-Guarani, Ariquém, Auete, Juruna, Maué, Mondé, Uruborá, Munduruku, Ramarema e Tupari. As semelhanças entre os indígenas. Para os indígenas, a terra é coletiva e não pertence a uma pessoa ou grupo pequeno de pessoas. A relação entre o indígena e a terra é íntima. Já na sociedade capitalista, ela é comercial. As pessoas podem ser donas de terras onde nunca estiveram antes. A divisão do trabalho é feita por sexo e por idade. As mulheres plantam, colhem, tecem, preparam alimentos. Os homens derrubam a mata, constroem armas, cuidam da segurança, caçam e pescam. Nas imagens nós temos exemplos dessa divisão de trabalhos, Enquanto as crianças brincam, as mulheres cuidam da colheita e do beneficiamento, principalmente da mandioca, que eles faziam o produto da farinha de mandioca, entre outros alimentos que se fazia com a mandioca. Os homens pescam, caçam e as mulheres cuidam dos serviços domésticos, além de plantar e colher. A infância entre os indígenas. As crianças vivem dentro de uma família extensa, todos os parentes, desde os mais próximos até os mais afastados, em termos de continuidade sanguínea, vivem na mesma tribo. Nos primeiros anos de vida, as crianças vivem presas à mãe o tempo todo. Com 4 ou 5 anos, já podem brincar pelos arredores da própria tribo. Somente a partir de 7 ou 8 anos, as crianças começam a brincar em lugares mais afastados, com brincadeiras que já se parecem com as atividades adultas, mas em um cenário real, ou seja, caçar e cozinhar acontecem de forma verdadeira. Adolescência. A fase de transição entre a infância e o adulto pode mudar de tribo para tribo. Então, por exemplo, na tribo Chavante, os adolescentes ficam isolados, passam por diversos testes cerimoniais até serem considerados adultos em uma grande festa, a qual o adolescente tem as orelhas furadas. Entre outros rituais, que alguns povos colocam os seus adolescentes para passar. Eles passando por aquele ritual, eles são considerados adultos e fazem atividades de adultos.
Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, Indígenas, Diferenças e Semelhanças, onde nós estudamos povos indígenas na América. Quando os espanhóis chegaram na América, já existiam em torno de 57 milhões de povos indígenas agrupados em milhares de povos. Os povos indígenas no Brasil, então os portugueses, quando chegaram no Brasil, encontraram esses indígenas. Suas aldeias eram grandes, principalmente se comparadas às aldeias da Amazônia, e suas moradias eram ruidosas e movimentadas. Conhecendo os povos indígenas. Cada povo indígena tinha sua cultura própria, sua língua, sua crença e o jeito de trabalhar, pensar e relacionar com a natureza e com os outros povos. Também vimos a diferença entre os povos indígenas. Então, os indígenas, para eles, a terra era coletiva e não pertencia a uma pessoa ou a um grupo pequeno de pessoas. Então, eles utilizavam aquela terra entre eles, sem tomar posse delas. E a diferença entre os povos indígenas. Os povos indígenas, eles eram diferentes entre si. E a gente pode ver essa diferença nas aparências físicas, na aparência física e também na língua, o que eles falavam. Como, por exemplo, Tupi-Guarani, que era diferente do Macro-Gê, que eram os troncos linguísticos que eram mais usados naquela época. E a infância entre os indígenas. Então, os indígenas na fase da infância, as crianças, eles viviam dentro de uma família extensa, todos eram parentes. Então, desde o mais próximo até o mais afastado, o parente mais próximo ou o parente mais afastado, eles tinham a obrigação de cuidar dessas crianças. Então, em termos de continuidade sanguínea, eles viviam na mesma tribo e tinham por obrigação de educar e cuidar dessas crianças. A adolescência, a fase de transição entre a infância e o adulto, era de tribo para tribo, era diferente, Porém, tinha alguns rituais dessa passagem da infância para a fase adulta. Passando por esses rituais, que cada tribo tinha sua forma, cada povo, na verdade, cada povo tinha sua forma de agir com os adolescentes. Então é isso, turma, nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um beijo.